eu só botar um videozinho daquele Spider, né? Daquele cara que fala sobre mercado lá na Jovem Pan. Ele tem uma teoria interessante aqui. Pablo Spider. Sobre Pablo Spider. Deixa eu botar ele aqui. Spire. Spire, né? Eu falo Spider, só chamo o cara de aranha, pô. Só chamo ele de Spider. É Spire mesmo. Vamos botar ele aqui. E a política segue no radar e tá fazendo preço na nossa bolsa, que ontem engatou mais uma alta forte, com grandes fundos fazendo aposta de que o Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições e que o Ibovespa vai disparar com essa vitória para níveis nunca vistos, acima até do recorde de 200 mil pontos. Ontem saiu a pesquisa Quaest para os estados e o Flávio Bolsonaro teve vantagem, apareceu numericamente à frente no primeiro turno nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Em Minas tá 31-30. Quem ganha em Minas ganha as eleições. Em São Paulo tá 30-29 e no Rio de Janeiro tá 33-31. Mas vale lembrar, é tudo empate técnico, tá tudo dentro da margem de erro. Eu sou Pablo, bons negócios. Fala, Urso! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Que figura, rapaz. Esse bicho é uma figura, cara. Bom, é o seguinte, parece que o mercado está empolgado aí, né? Parece que o mercado está realmente a fim do Flávio Bolsonaro. E outra, detalhe, pesquisa Quest, né? Que é tida como a pesquisa mais esquerdista, mais petista do Brasil. Minas, numericamente à frente o Flávio, né? 31-30, empatado tecnicamente, mas numericamente na frente. São Paulo, 30-29, e no Rio de Janeiro, eu me perdi aqui, eu acho que era 29-29. Mas, enfim, não, acho que era 29-28, uma coisa dessa. Ele estava numericamente à frente. Então, cara, tem tudo para ganhar. E aí, já que a gente estava falando no Nordeste, eu esqueci de botar esse vídeo, mas vou botar agora, só para a gente fazer uma comparação de como o Flávio estava no Nordeste, vocês viram aí, e Lula, como é que ele foi recebido no mesmo lugar, nas Alagoas. Bom, aí você viu que não tinha ninguém lá no discurso de Lula, né? Vazio, 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 Nordeste, Lula é o rei do Nordeste, a gente tá vendo que não é nada disso. Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, senão a gente passa para o próximo assunto aqui. Fique à vontade, Kerber. Vamos para o próximo assunto. Então deixa eu fiquei dando a vez ali para a Valéria, né? Mas vamos falar então de um detalhe que eu gostaria de comparar na história. Eu gosto muito da história. Em 2014, nessa mesma época, as pesquisas ali mostravam uma corrida acirrada. Já estou passando para o segundo turno, tá? Entre o Aécio e a Dilma. No final, acabou vencendo a Dilma, numa disputa acirrada, e o Brasil já estava mal das pernas, cambaleando. A gente sabia que a conta ia chegar. E a conta não tardou, ela logo chegou. E para mim, a gente está vivendo esse exato momento. A conta vai chegar. E aí cabe a nós, brasileiros, hoje, em 2026, decidirmos se a gente vai repetir o erro da história de 2014 e reeleger um petista, ou se a gente vai dar uma chance do Brasil e eu vou até mais longe, e evitar um próximo impeachment, porque o Lula ele não aguenta mais um próximo governo. Concordo com você. E só lembrando, né, teve aquela mágica no segundo turno lá de Lula ou de Dilma com Aécio, aquela mágica que acontece ali às 6 horas da tarde, né? Aécio ganhando, os números todos favoráveis a Aécio. Aí quando deu 6 horas da tarde... E o blackout, a falta de luz que teve. Faltou luz no país todo, quase. Aí, quando volta do blackout, Dilma está na frente. Deus me livre. Pois é. São essas coisas, né? Inexplicáveis da política brasileira. A política brasileira é uma loucura. Ou muito explicáveis, porém a gente não pode explicar, né? A verdade é essa.
Mas, enfim, já que a gente está falando de Lula, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui sobre a sua querida Janja, meu querido Emílio Kerber, porque agora ela está evangélica. Olha só. Com Lula atrás de Flávio, entre evangélicos, Janja tenta aproximação e defende valores da nossa fé cristã. Nossa fé cristã, né? Ou seja, ela também virou evangélica. Bom, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, gravou um vídeo para evangélicos em que fala dos valores da solidariedade e da igualdade que guiaram a vida e os governos do presidente Lula, num momento em que o petista aparece atrás de Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas eleições, nas pesquisas de intenção de voto nesse segmento. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada nessa semana, entre evangélicos, Flávio atinge a marca de 62, enquanto Lula fica com 29. Em julho, o petista tinha 31% e o filho de Bolsonaro, 60%. Esse é mais um gesto que a campanha do presidente tem adotado nas últimas semanas, buscando aproximar do segmento, seja com o lançamento de jingle gospel, a carta voltada aos evangélicos. O entorno de Lula também está preparando um ato no Rio com esse público. Ou seja, de uma pesquisa para outra, Flávio subiu de 60 para 62 e Lula tinha 31, caiu para 29 no meio evangélico. E aí eu vou botar um videozinho aqui, rapidinho, só para a gente recordar e viver. Boa noite a todas e todos. Estou muito... Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite a todas e todos. Estou muito feliz por participar do lançamento desse comitê Evangélicas e Evangélicos com Lula. Evangélicos são retratados como lata de conserva em desfile que homenageou Lula. Você viu isso? A escola de samba Acadêmicos de Niterói, que prestou homenagem ao presidente Lula no Carnaval do Rio, levou para a avenida uma ala chamada Neoconservadores em Conserva. Os conservadores aí numa lata de conserva. Uma crítica da escola. Nos últimos 3 anos, pude estar em diversos encontros com evangélicas ao redor do Brasil, onde eu fui recebida de forma muito afetuosa por todas elas, e presenciei também um importante trabalho de acolhimento e de promoção da cidadania realizado por essas mulheres. As igrejas evangélicas cumprem um importante papel de pertencimento, um espaço de referência para milhões de brasileiros e brasileiras. Os valores da solidariedade e da igualdade. Cara, chega a dar raiva, chega a dar agonia, chega a dar... Não sei, bicho. E só para passar a bola para vocês, eu acho que a Janja esqueceu disso aqui, ó. Saudades de vestir branco e girar, girar, girar. E ela aqui com o altar, né? Aqui tem um São Jorge, que é o Oxóssi nas matrizes africanas, religião de matriz africana. E aqui tem outro orixá, né? Aqui é o Machado, pode ser Oxóssi, como pode ser Xangô também. Mas, enfim, ela estava com saudade de vestir branco e girar, 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 minha querida Valéria Bernardo, e agora ela virou evangélica. E o curioso é que ela começa o discurso para os evangélicos, ela tirou todes. Você já reparou? Ela falou... boa noite a todos e todas. Mas em todos os lugares que ela vai, ela dá o todes também. E para falar com o público evangélico, ela tirou o todes. E outra coisa, ela disse que é muito bem recebida pelos evangélicos, etc e tal. Bom, não são evangélicos de verdade que recebem essa mulher. Pelo menos é o que eu acho. Didi, é muito difícil para a gente dizer que quem está recebendo ela não é evangélico. O que eu posso garantir a você é que quem está armando este discurso é um sem-vergonha cretino salafrário que não tem um pingo de pejo. Não sei como que aguenta se olhar no espelho, porque esse movimento Evangélicos com Lula, quem iniciou foi o Tony de Paula, aqui do Rio de Janeiro, que está apoiando Eduardo Paes novamente. Foi ele, lembra dele, o Tony? Lembra dele, Kerber? Lembro, o Tony de Paula? Ele é aquele que o filho é secretário do Paes, né? O Tony de Paula, eu presenciei uma situação em que eu estava numa rodinha e ele estava falando, no início de 2022, ele estava em dúvida se ele iria para o PTB ou não. E aí ele mandou a seguinte frase: a gente tem que
se aproveitar do bolsonarismo para ganhar os votos deles. Então, aí você já vê o que é o Otônio de Paula. Então, ele é esse tipo de gente. Agora, sobre a religiosidade de Janja, ela é uma mulher que ela defende aborto, ela defende pautas progressistas, ela está casada com um homem que diz que esse negócio de valores familiares, valores morais é uma coisa muito atrasada. Então, ela não pode. Você vê que eles têm certeza que a população brasileira é um bando de idiotas, o milagre da eleição. Você vê a menina lá do MBL, a Amanda Vettorazzo, indo em igreja católica dizendo que se converteu. Vá procurar a turma de vocês. Isso era controlável na época em que a informação era centralizada, que a população só conseguia debater assuntos que a Globo deixava, porque os verdadeiros não chegavam nem no nosso conhecimento, tá? Para a gente debater. Então, a gente até tentava debater política, mas o que sobrava para a gente? O que saía na Globo, o que saía nas outras emissoras. Aí, sim, era condizente com a tentativa de controle de informação. Hoje, não mais, e isso é tão verdade. Vocês percebam a dedicação que eles têm a cada vez mais censura, usando todo tipo de artifício que você possa imaginar. Então, não, Janja sendo recepcionada por evangélicos, eu acho que tem até um grupo, a igreja, por exemplo, do Otônio de Paula, certamente pode tê-la recebido. Agora, e o Kiko? Então, quer dizer o quê? Que os evangélicos do Brasil vão apoiar alguém que apoia aborto, que acha valores morais um atraso de vida? É isso? Não, não é isso. E ela não vai conseguir nos enganar. Não vai. Emílio, 62% a 29%, né? A aprovação de um e de outro, do Flávio e do Lula, né, no segmento evangélico. E outra, será que os evangélicos... É o segmento com a maior diferença, eu acho, né? Entre todas as fatias. Sim. E aí, logicamente, que a Janja, o Lula, eles estão desesperados, né? Por que que os evangélicos não gostam da gente, né? Eles devem estar pensando isso. Porra, por que será, né? Os caras fazem um carnaval botando os evangélicos dentro ali de uma lata de sardinha, porra, ofendendo todo mundo, e agora querem bater na porta das igrejas, bicho. E é questão de princípios e valores, né, Didi? Por exemplo... até hoje eu não sei se o Lula defende ou não o aborto, porque tem hora que ele dá a entender que sim, tem hora que dá a entender que não, né? Eles não são claros. Didi, só fazer uma defesa aqui em relação a um comentário. A Neila Pereira. Esse Emílio não era da turma dos sabotadores do Flávio que criticava o Eduardo? Não, ela deve estar me confundindo. Só para ela saber, eu sou bolsonarista raiz, tá? Minha única crítica que eu fiz até hoje sobre a questão envolvendo alguém da família Bolsonaro foi quando a Michelle foi lavar roupa suja em público. Eu critiquei a Michelle, sim, naquele momento, tá? Mas o Bolsonaro é perfeito? Não, o Bolsonaro não é perfeito, mas eu também não critico nada do Bolsonaro em público, porque tem tanta coisa para criticar da esquerda que a gente não pode perder tempo, e eu acho que a direita tem que estar unida, porque nós aqui, eu, a Valéria, o Didi, as pessoas aqui que estão nos acompanhando, nós temos também a missão de ajudar muitas pessoas que não têm oportunidade de se esclarecerem, de se informarem, a ver o que está acontecendo com o Brasil, né? E é muito fácil separar o joio do trigo. E aí, voltando para a tua questão dos evangélicos, eu lembro também que, voltando mais uma vez para a história, em 2018, vocês lembram que a Manuela Dávila e o Haddad estavam indo em missa? Teve uma história que eu não lembro direito, vocês têm uma memória melhor que a minha. Teve uma história de um dos dois ter jogado a Bíblia no lixo. Vocês lembram disso? Isso eu não lembro. Não sei se foi a Manuela ou se foi o Haddad, cara. Teve uma história dessa aí. A galera do chat pode ajudar nisso aí. Se eu não me engano, um dos dois teve uma história dessa de eles terem jogado a Bíblia no lixo. Aí nego descobriu, foi uma onda. Sobre esses episódios aí de cristofobia, eu lembro do vereador que depois virou
deputado estadual no Paraná, o Renato, esqueci o sobrenome dele, que ele é tão insignificante. Freitas. Renato Freitas. O cabeludo. Urso ele Shampoo. Um episódio de cristofobia lá no Paraná. Foi o Haddad. A galera tá dizendo que foi o Haddad que jogou em Fortaleza, jogou a Bíblia no lixo. Pô, quando você falou em cristofobia, Emílio, eu bati no peito aqui que você falou o vereador. Eu pensei que você ia fazer a referência a meu amigo César Leite, vereador na Bahia, que conseguiu passar uma lei contra a cristofobia em Salvador, man. E é uma lei que está sendo estudada por outros municípios do Brasil para implantarem nos seus municípios. Ou seja, hoje em Salvador, no município de Salvador, cristofobia é crime. Se qualquer pessoa vilipendiar a Bíblia, o crucifixo, sair de padre, de freira, enfiando o crucifixo no ânus, etc e tal, é processado. Graças ao vereador César Leite. Uma coisa que a gente aprende desde cedo, ou deveria ter aprendido, é respeitar a fé das pessoas, né? Eu posso ter um viés cristão mais evangélico, mais católico, né? Mas eu tenho que respeitar. Eu, Emílio, sou católico, mas eu respeito os evangélicos, né? Claro, pô. E tá tudo bem. Agora, esse pessoal, eles não respeitam e ainda querem tirar proveito em época de eleição, como a Valéria muito bem comentou ali. Como é que é? O milagre da igreja? O milagre da fé? É o milagre da eleição. A eleição faz milagre, converte todo mundo, vai todo mundo confessar pecado, se mostrar contrito, de uma lealdade inexistente, uma fidelidade espiritual inexistente. Essa coisa de respeitar a religião alheia, por ser algo de foro íntimo, o Estado laico quer dizer exatamente isso. O marxismo, né, ele deturpou a coisa, o conceito do Estado laico. Porque o que o marxismo fala? O Estado é laico, não pode ter religião. Estado laico não interfere na religião de seus funcionários, de seus servidores e de seus eleitos. Tendo cargo eletivo ou não, o Estado não interfere, não interpõe, não mexe. Portanto, você pode ter a religião que você quiser. O que acontece no Brasil, de absurdo além disso, é que o respeito só é exigido de nós para eles. Eu sou protestante, estou aqui entre católicos e ando entre católicos há muito tempo, porque nossas pautas, elas convergem, tá? Sim. E nunca tive problemas. Agora já tive problemas com um monte de gente de religião de matriz africana. Olha, eu particularmente, eu sou contra Estado laico. Eu acho que o Brasil tem que ser consagrado a Jesus Cristo. Não tem negócio de ser Estado laico, não. Se a maioria da população é evangélica e católica, tem que ser consagrado a Jesus Cristo. O Estado não pode ser laico no Brasil, não. O Estado é laico em países onde tem uma porrada de religião e tudo está fragmentado. Mas aonde você tem uma grande maioria que pertence àquela religião, o Estado tem que ser daquela religião. Claro que sem perseguir as outras, óbvio. Por exemplo, eu moro na Polônia. A Polônia é consagrada a Jesus Cristo. É o único país do mundo consagrado a Jesus Cristo. E dos segredos de Nossa Senhora de Fátima era justamente que, enquanto a Rússia, a União Soviética, não fosse consagrada a Nossa Senhora e a Nosso Senhor Jesus Cristo, ia ser esse caos que está aí. E eu vi o Flávio falando essa semana, saiu da boca dele, que ele vai consagrar o Brasil a Jesus Cristo. E tem que ser, man. O Brasil não pode ser Estado laico, não, cara. É a minha opinião, não precisam concordar, não. É a minha opinião, certo? Porque a maioria do nosso povo, se você botar católico e evangélico, dá 80% do Brasil, irmão. 80% do Brasil. E o Estado é laico por uma imposição da esquerda? Negativo. Tem que ter crucifixo em todas as repartições públicas, tem que ter Bíblia em todas as repartições públicas, certo? Se o cara é evangélico, ou se o cara é judeu, é muçulmano, ou é de matriz africana, é a maioria, meu irmão. O do Brasil é católico e evangélico. Eles são minoria, entendeu? O Didi é um pouquinho mais velho do que eu, e ele deve lembrar... Eu tenho 39 anos, rapaz. Oi? Tenho 39 anos, Emílio. Só porque eu não tenho mais cabelo, daí você vem dizer que está mais novo que eu, não. Bom, mas é o seguinte, até 1988, o Brasil, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Exatamente. Existia uma cruz
em todas as escolas e repartições públicas. Eu não sei se o Didi lembra. A Valéria é menina ainda, ela não estava na escola nessa época. Não aí, são gentlemen, esses meninos. Eu vou explicar por que o Didi está certo em relação a defender que o Brasil não seja um Estado laico. Depois que a França sofreu a Revolução Francesa e acabou com o clero, o país perdeu sua identidade. Hoje, até hoje, mais de 200 anos depois da Revolução Francesa, a França tem dificuldade de identidade religiosa. O Islã tomou conta da França. Eles têm intolerância com os hábitos e os costumes do povo local que é dali, que é o francês. Então, por causa do multiculturalismo que eles abrangem. Exatamente. Você tem que defender, assim como tem que defender a língua portuguesa. Não tem esse negócio de todos. É todos e acabou. Tem que defender a língua portuguesa, para mim, deveria ser um símbolo nacional. Porque o Brasil é o maior país do mundo que fala uma única língua sem dialetos. O português falado no Rio Grande do Sul é o mesmo da Amazônia, que é o mesmo da Bahia, é o mesmo do Ceará. Lógico, nós temos sotaques e expressões e gírias locais. Assim como, por exemplo, um grupo de amigos pode ter as suas expressões ali que só eles vão entender para fazer uma piada. Tá? Mas nós temos que ter orgulho da língua portuguesa também. Né? Outra coisa que eu acho que a gente deveria valorizar e defender mais, a língua portuguesa. O novo tratado ortográfico jogou a nossa língua portuguesa no lixo. Foi um assassinato. Nunca me adaptei ao novo tratado ortográfico. Até hoje eu bato cabeça com o que tem hífen, o que não tem hífen agora. Então, eu continuo colocando como antes. Resistência civil pacífica. Ah, mas você está escrevendo errado. Errado é a nova forma de escrever. Dá pro diabo. O Charles... Tem um Charles Urgel aqui, eu não sei como se fala sobre o nome dele. Ele falou, grande Emílio, ele me conhece, gaúcho, e ele sabe que eu morei em Salvador. E aí, Valéria, eu vou te contar uma vez. Sabia que eu quase atropelei o Didi na rua sem conhecer o Didi pessoalmente? Eu morava na rua Almirante Barroso. Eu já contei essa história pro Didi. Eu estava passando de carro e quem atravessou na frente foi o Didi. Eu tive que parar o carro para não atropelar o cara. E ele estava lá de chinelo de dedo. Ele devia ter alguma namorada naquela região, naquele momento ali, por volta de 2010, por aí. No Rio Vermelho. Estava cheiroso. Isso, no Rio Vermelho. Estava cheiroso. Do acarajé dadinha. E aí, olha a curiosidade, Didi. Quando me mudei, eu pedi para ligar a luz, para poder botar as coisas na geladeira, né? E aí, demorou um dia, 2, e a luz não chegava. Aí eu fui comer no acarajé dadinha. E aí eu fiquei uma semana comendo no acarajé dadinha, daí eu liguei lá para a companhia de energia. Ah, não, só tem que ligar o disjuntor. A gente já ligou a luz, só tem que ligar o disjuntor. Ah, tá bom. Passei vergonha. Vocês lembram? Pô, você tá igual a Eliane Catanhede, porra. Exatamente, eu lembrei dessa história. Caraca, maluco. Que viagem, brother. Mas, enfim, é muito bom estar aqui com vocês, cara. É muito bom bater esse papo com vocês. Mas deixa eu só, me dê aí 15 segundos para eu fazer meu jabazinho aqui, que é o meu jabá mesmo, né? Que é pedir para a galera se inscrever no canal, dar um like, mandar umas joias aí pra gente, né? Depois, no final da live, me expliquem aí, vocês dois, como é que funciona esse negócio de joia, que eu não tenho a menor ideia. Então, galera, manda um like, se inscreva no canal, ajude seu amigo Didi aí para Roma. Tô indo pro CIPEC, amigo. Tô indo pro CIPEC em Roma no dia início de setembro, vou estar lá. Então, galera, meu live tip tá aqui, ó, no QR Code aqui, que vocês estão vendo aí em cima da tela. Também tá fixado aí no chat o QR Code. Você pode me ajudar a ir para Roma e também, claro, mandar um superchat, um super sticker, mandar um valeu demais, mandar uma assinatura para mim, mandar uma joia, qualquer coisa, pô, ajuda aqui o nosso canal. Bom, amém. Continuando aqui, preciso comentar isso com vocês, né? As fraudes sobre o Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente tem novidade em relação a isso. Há controvérsias, porque o Cláudio Dantas diz uma coisa, a Ana Paula Henkel disse outra completamente diferente, né? Então, eu quero comentar aqui primeiro, trazer aqui o Dantas, né? Bastidores.
Fraude em registro de Felipe Martins envolveu 4 americanos e 3 brasileiros. Não sei quem são os brasileiros, né? Não sei. A fraude no registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos envolve 4 funcionários do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, o CBP, e 3 representantes brasileiros. A informação consta da documentação tornada pública pelo juiz Gregory A. Presnell, responsável pelo caso. O magistrado já está em posse dos nomes de todos os envolvidos, mas ainda os mantém em sigilo para não prejudicar investigações internas. As referências tornadas públicas integram o conjunto de e-mails e mensagens trocadas entre os funcionários de ambos os países. Este site apurou que ao menos 2 dos 3 brasileiros são delegados da Polícia Federal. Um deles esteve lotado no NTC, junto ao CBP, e mantinha contato direto com os agentes do ICE. Eu vou botar aqui um vídeo do próprio Dantas, se vocês me permitirem, que aí eu acho que ele explica melhor essa situação aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo do Dantas para a gente entender aí. Porque a Ana Paula disse que isso é conversa fiada. Ana Paula Henkel disse que não tem nada disso. Se você estiver me ouvindo, cara, procura as autoridades americanas, negocia uma delação premiada. A manipulação do registro de entrada do Felipe coincide com uma missão da Polícia Federal aos Estados Unidos e justamente nos locais em que haveria o interesse da investigação. Né? A gente está falando de Orlando e de Nova York, ou seja, os citados locais aonde ali as autoridades dizem, você tem que buscar aqui, o registro lá, esses locais foram os locais visitados por essa missão liderada pelo Fábio Schor, justamente na data de alteração desses documentos. É essa coincidência que você está nos trazendo agora. É isso, é um fato novo. Vocês colocaram isso no processo? Vocês já sintetizaram isso, colocaram isso no processo para a mão do juiz? Sim, nós colocamos ali, juntamos as matérias jornalísticas, os documentos oficiais do Brasil que deram conta da viagem, do deslocamento dessa equipe, né, que foi feita a coincidência de datas e de locais, né, onde houve, né, essas manipulações ali. Além desta coincidência, alguma outra coincidência? Houve alguma outra viagem que indique alguma suspeita na atuação das autoridades brasileiras em relação a esse caso? Ou essa é o grande elemento que vocês colocaram aí no processo? Esse é o principal, Cláudio, esse é o principal argumento que nós usamos, mas existem outras coincidências, inclusive algumas coincidências de nomes de agentes que estavam lotados em certas agências nos Estados Unidos, foram deslocados para outros locais, ou voltaram dos Estados Unidos para o Brasil, ou até mesmo foram aposentados, né, de suas funções quando isso tudo foi descoberto e levado pela defesa a público. Um outro fato interessante, quando nós trazemos isso, derrubamos por terra, vem a manifestação dos Estados Unidos também, o Fábio Schor abre um inquérito contra o Marcel Van Hatten, né, e o Eduardo Bolsonaro, né, à época, quando o Marcel ele vai lá, pega esses documentos, fala, tem esse envolvimento assim, assado, né, eles abrem um inquérito contra ele, contra o Eduardo, que denunciaram isso, né, depois eles tentam abrir o inquérito, fazem um pedido para o Moraes para abrir um inquérito para investigar o Felipe, né, porque não, porque o Felipe teria jeito de manipular, etc e tal, aquela conversa que nós temos, e tudo isso coincidiu quando nós conseguimos uma vitória administrativa lá e apagar o registro, ter essa correção efetiva, mudava alguma coisa aqui, abria-se uma investigação aqui. Nós conseguimos alterar algo lá nos Estados Unidos, voltava daqui a pouco, um dia antes da oitiva do Felipe, aqui no Brasil, quando ele ia ser ouvido, quando nós iríamos ouvir o delegado Fábio Schor, inclusive, quando ia ser a oitiva dele enquanto testemunha, surgiu de novo em 94, lá, em 94 que tinha sido reconhecidamente falso, foi apagado, um dia antes, no próprio dia do que seria o interrogatório do delegado Fábio Schor, surge de novo em 94. Com os mesmos erros. A partir do momento que vocês vão descobrindo as falhas na acusação, eles vão tentando cobrir essas falhas, vão tentando tampar o sol com a peneira. Né? Vocês tiram aqui, descobrem um rasgo na narrativa, eles vão lá tentando colocar um remendo. Então isso apenas evidencia o comprometimento, né, dessa gente com uma narrativa, na construção de uma narrativa que não se sustenta. Aliás, é aquela velha história. Você começa a contar uma mentira e depois você tem que contar. A partir dali, você tem que contar várias outras mentiras para sustentar a mentira original. Então, eu acho que essa é a síntese do processo. Eu recomendo o Fábio Schor. Fábio Schor, se você estiver me ouvindo, cara, procura as autoridades americanas, negocia uma delação premiada. Negocia uma delação premiada, tá? Corre na frente, porque depois é tarde, né? Como se diz. Corre lá, corre agora. Eu sei que você está no gabinete ali do Alexandre de Moraes, ele deve estar te prometendo o quê? Proteção. Mas não há proteção em relação ao que o Trump pode fazer. Aqui no Brasil você está protegido, mas em relação aos Estados Unidos você não está. Então corre lá. E não é o Trump, é acima do Trump. Chama-se NSA. NSA. É a National Security Agency. Bom, galera, é isso. Queria ouvir a opinião de vocês sobre essa revelação aí, que parece que tem
3 brasileiros e 4 americanos. O Dantas diz que dos 3 brasileiros, pelo menos 2 são delegados da Polícia Federal. Só para fazer o contraponto, Ana Paula Henkel chegou nas redes sociais dizendo que não é bem assim, que o juiz ainda não tem o nome de todo mundo, ele ainda não divulgou o nome, e aí eu fico meio perdido, assim, porque se o juiz não divulgou o nome, se a Ana Paula tem razão e o juiz não divulgou o nome, eu acho que é uma ilação do Dantas falar sobre os delegados da Polícia Federal. Mas, Valéria Bernardo, é muita coincidência, né? No dia que o nome aparece, tem delegado da Polícia Federal lá nos 2 lugares, Miami e Nova York. Então, Didi, a matéria do Cláudio Dantas, ela deixa muito claro que é uma avaliação da matéria, é uma avaliação da investigação do veículo. O Cláudio Dantas, em nenhum momento na matéria dele, vem escrito: juiz falou para mim, eu tive acesso a fontes privilegiadas. Não. Sim. A matéria deixa muitíssimo claro. Eu estou achando, com todo respeito, que a Ana Paula Henkel, ela anda com problema cognitivo. Porque ela anda dando umas rateadas que não tem explicação de uns tempos para cá. Então, em nenhum momento o Cláudio Dantas diz isso. Ele pega fatos, ocorrências, eventos, e ele cruza as informações. O diabo do jornalista é para fazer o quê? Olha, a partir do momento que o juiz não deu o nome, eu não vou fazer mais nada, tá? Eu não vou fuçar, eu não vou verificar passagens, estadias, permanências, missões, como foi o caso que o Cláudio Dantas fez na matéria dele. Não pode mais fazer isso, não deve ser feito isso. Que diabo nós viramos, Emílio? A gente virou o quê, o Didi? O que é? O que está acontecendo nessa bagaça desse país? O Cláudio Dantas fez o papel de jornalista. Ele pegou fatos, eventos, cruzou dados e ele explicou que, pelo que ele pôde apurar, baseado nesses eventos, que provavelmente tem o envolvimento dessas pessoas porque estavam primeiro em território nacional, entre outros aspectos. Qual o problema da Ana Paula? Ela é burra? Desculpa. Emílio. Bom, o que eu gostaria de comentar, primeiro, dá para ver que a turma da direita, né, que se a gente pode dizer assim, que mora nos Estados Unidos, o pessoal do Terça Livre e da Revista Oeste, eles não se acertam, nem nos comentários, né, nem nos posicionamentos. Bom, o Felipe G. Martins, ele é um cara extremamente injustiçado. E o que me chama a atenção que ele, que não é um força especial do Exército como o Mauro Cid, ele foi torturado psicologicamente para fazer uma delação a qualquer custo contra o Bolsonaro, e ele jamais falou um ai. Ele falou: eu não tenho nada para falar contra o Bolsonaro, eu não tenho nada. Tá? E isso aí a gente não pode esquecer, porque um dia esse cara vai tá solto e a gente tem que lembrar desse aspecto da história dele. Assim como também a gente não pode esquecer que o Mauro Cid, um força especial do Exército Brasileiro, tremeu as perninhas na primeira pressão e se entregou lá para o Alexandre de Moraes e falou coisas que não tinham a ver, simplesmente para ficar livre, leve, solto, e foi lá e afundou o Bolsonaro, e as bobagens que ele falou acabaram virando verdade, né? Então vamos torcer para o Felipe G. Martins ser inocentado o mais breve possível, porque assim como o Felipe G. Martins, a gente tem o pessoal do 8 de janeiro, como o Didi, que também são pessoas injustiçadas, e a gente tem que eleger o presidente de direita, né, para resolver isso. E um detalhe que eu vi também, até outros candidatos da direita têm se posicionado a favor de uma anistia. Eu não sei se o Didi viu isso também. Quais candidatos? O Caiado e o Zema. Sim. Vi sim. Sobre isso, sim. Deixa só Deixa. Não, é rapidinho. É só para ler um superchat aqui de R$50 do Vanderlei Piccone. Qual é a altura de Valéria? Preciso saber o tamanho do meu sonho. Ô, Vanderlei, toma vergonha na tua cara, rapaz.
Toma vergonha na tua cara, tu é feio, feio feito uma peste. Não é pro seu bico, não, meu filho. Não é pro seu bico, não. Não responda, não. Não vou responder. Você mandou, eu não respondo. Obrigada. Não, tô brincando, pô. Responda. Ele quer saber a sua altura. Eu tenho 1,71, já tive 1,72, mais à beira dos 60 anos, né? A gente vai encolhendo assim, então, 1,71. Muito obrigada. Eu quero só fazer um outro comentário a respeito desse assunto. Você recebeu aqui ontem, Didi, o Ed Raposo. O Ed Raposo foi transformado numa não pessoa exatamente por causa de uma matéria sobre o Fábio Shor, onde ninguém tinha o nome do Fábio Shor. Ele fez o trabalho dele, investigou e lançou. Ele foi o primeiro jornalista a falar Fábio Shor. Ele foi o primeiro. E há 2 anos ele está aí, se transformou numa não pessoa. Então, assim, todos injustiçados. O cara hoje trabalha dentro do gabinete do Alexandre de Moraes. Não vai acontecer nada? Sério? Por enquanto, não. No Brasil, não. Não vai acontecer nada. Não. Ok, por enquanto, não. Mas o cara está dentro do gabinete. Se vier a confirmação... Porque, segundo a informação primária, o juiz já tem até conversas e tratativas dentro do sistema. Diz que já está tudo na mão do juiz. Então, eu aguardo ansiosamente que uma atitude seja tomada, porque, na minha opinião, só pela suspeita já deveriam estar Fábio Shor, Alexandre de Moraes e toda a corja afastados, no mínimo afastados. No entanto, eles continuam lá dando 24 horas para cá e 24 horas para lá para gente inocente. É incrível, nós estamos vivendo uma distopia. Agora, isso virá à tona, vai vir tudo à tona, porque outra pessoa que está toda trabalhada na realidade, nesse segundo mandato, é o senhor Donald Trump, que veio para retomar a zona de retaguarda dos Estados Unidos, que é a América Latina. Então, eu espero que alguma coisa realmente aconteça. E os elogios a Val não param, hein? Rapaz, obrigada, gente. É sempre assim, toda vez que ela vem aqui, essa galera fica aí elogiando ela. Pô, em vez de elogiar a mim, que sou o dono do canal, pô, os caras ficam elogiando Valéria Bernardo. Fico são os amores, eles são os amores. Fico puto com isso, rapaz. Bom, já que vocês puxaram esse assunto do 8 de janeiro, etc e tal, e eu sou o primeiro asilado político do Brasil nessa nova ditadura, né? Já somos 3. Nosso clubinho hoje são de 3 pessoas, né? Didi, Elisa Robson, nos Estados Unidos, grande jornalista, que entrevistou El Pollo Carvajal, tanto em Nova York quanto em Madrid, e o Joel, um dos era exilado na Argentina e hoje ele é asilado na Argentina. Então, somos 3, mas são centenas que estão na fila aí para pedir o asilo, e eu espero que todos recebam asilo. Vocês não têm noção, meus amigos, o que é você receber um asilo político e você saber que você está protegido, sacou? Que ninguém toca mais em você. Pode ter um mandato, meu mandato de prisão vai até 2038, pra vocês terem ideia, né? Então... Calma, Didi, calma. Isso será corrigido. Aguenta aí. Não, a gente ainda vai tomar um chopp no Brasil. Não tenho a menor dúvida. Quero encontrar a Val, quero encontrar você, quero encontrar Pitoli, quero encontrar um bocado. Aliás, Pitoli eu já encontrei. Pitoli eu encontrei em Paris, cara, no encontro conservador que a gente foi. Mas, enfim, eu tenho muitos amigos aí que eu quero ver, sacou, velho? Mas, enfim, eu queria botar aqui um vídeo. Tu achou o Pitoli mais feio pessoalmente ou mais feio pela tela? Pitoli é meu patrão, pô. Não posso falar mal do meu patrão, não. Pitoli é gente boa. Não, Pitoli, eu achava que ele era menor de tamanho. Quando eu encontrei ele, cara, o cara é grande. Pitoli é maior que eu, pô. Eu tenho 1,70 m. Pitoli é grande. Eu tenho 1,81 m, meu filho. Pitoli é maior que eu. E mais gordinho também, né? Diga-se de passagem. Bom, mas eu queria mostrar aqui... o esqueleto, né? Hoje eu queria mostrar aqui um vídeo, já que tocou nesse assunto, eu queria mostrar um vídeo do próprio Dantas, onde ele mete-lhe o cacete
naquela menina lá do Jornal Nacional que falou sobre os presos do dia 8, né? Falou sobre golpe, etc e tal. Não sei se vocês viram esse corte, é muito bom. Dona Renata Vasconcelos, isso justo? Crianças, Renata. Crianças, Renata. Meninas, Renata, como você já foi. Meninas, cara, o que vocês estão causando essa nação, vocês um dia vão pagar. É um mal infinito. O que essa imprensa está fazendo é um mal. A gente tende a levar para brincadeira, quando vê a Miriam Leitão falando de uma sensação de preços altos, mas não dá mais para levar para brincadeira. Quando a Renata Vasconcelos vem a público, no horário nobre, na maior emissora de televisão, fazer uma pergunta sobre um golpe que não existiu, que eu duvido que ela tenha lido o inquérito, eu duvido que ela saiba que aqueles crimes devem ser os crimes pela jurisprudência deveriam ter sido absorvidos. Então, de cara, já tem uma ilegalidade ali. Se eu fosse o Zema, eu teria perguntado: ô, Renata, você está falando de golpe? Quais são as provas que você tem? Eu espero que o Flávio faça esse debate dessa maneira, quando ele for à Globo na sexta-feira. Vem com conversa fiada de golpe. Peraí. Você leu o inquérito? A senhora leu o inquérito? A senhora se informou com juristas sérios? A senhora sabe que não há uma única prova que envolva o presidente da República numa tentativa de golpe? A senhora sabe disso, não? A senhora sabe que nós temos milhares de pessoas condenadas a 14 e 15 anos? A senhora acha justo? A senhora sabe o que diz o artigo que prevê, onde está escrito lá o tal do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? A senhora já leu o artigo? A senhora sabe o que está dito no artigo? Que é preciso de violência para a abolição do Estado Democrático de Direito? Que violência? Pessoas foram condenadas, e o Eli já trouxe isso nas reportagens dele, pessoas foram condenadas por opinião, pessoas foram condenadas por criticar urna eletrônica. Onde está a violência? Pessoas foram impedidas de ter grau de recurso. A senhora acha justo que o Lula tenha tido a possibilidade de recorrer mais de 400 vezes dentro do inquérito do triplex e que tenha sido condenado em 3 instâncias e tenha conseguido ainda recorrer ao STF como se fosse uma 4ª instância? A senhora acha justo que uma pessoa, uma dona de casa, que foi colhida por uma manifestação violenta, que quebrou prédio, não quebrou, não matou ninguém, porque não tinha arma. A senhora acha justo que essa pessoa seja condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Onde na lei isso está previsto? A senhora acha justo que ela não consiga recorrer? Cadê o foro privilegiado desse cidadão? Tem que destruir os argumentos de uma imprensa mafiosa e falaciosa. Porque o mal que esses jornalistas estão causando para a vida de pessoas, de milhares, de milhões de pessoas, quando vocês defendem o direito do criminoso e anulam o direito da vítima, vocês estão revivendo o crime. E vocês estão promovendo a morte de milhões de pessoas, porque vocês estão promovendo o crime. Eu quero que vocês compreendam o alcance do mal que vocês estão causando para a civilização, para a sociedade brasileira, para famílias indistintas ao longo de todo esse país aqui, que sofrem, que não têm oportunidades, que não têm direito nem acesso à justiça. 400 recursos só num caso do triplex. Quem? Qual outro cidadão nessa república tem direito a recorrer? E esses cidadãos patriotas que foram colhidos pelo judiciário e colocados dentro de um galpão durante dias, sem higiene, sem segurança, crianças misturadas com adultos, meninas, cachorro, gato. A senhora acha, dona Renata Vasconcelos, isso justo? A senhora acha que isso é Estado Democrático de Direito? Ou isso se parece mais com o nazismo, com os campos de concentração nazistas? Porque quando você anula a vítima, quando você julga de forma indistinta, quando você não individualiza a conduta, você está repetindo um dos piores capítulos, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Será que vocês têm compreensão disso? Eu gostaria muito de ouvir a senhora dizer em rede nacional o que a senhora acha. Se fosse a sua avó, se fosse a sua mãe, se fosse a sua filha, não sei se tem filho, se fosse a vizinha que você conhece, a amiga, colhidas pelo exército, colocados dentro de um ônibus, forçados a ficar por horas rodando Brasília sem destino, sem comunicação, sem acesso a um banheiro, sem acesso a nenhum tipo de direito, anuladas, completamente anuladas, enfiadas dentro de um ônibus, depois colocadas num ginásio, sendo obrigadas a dormir no chão. Crianças, Renata. Crianças, Renata. Meninas, Renata, como você já foi. Meninas, cara, o que vocês estão causando a essa nação, vocês um dia vão pagar. É um mal infinito. Tá repetindo, Dido. Não, ali já era o final mesmo. O vídeo repete 2 vezes isso aí. Pô, peraí, eu tirei todo mundo, peraí. Foi mal. Você não ama mais a gente, tá tudo certo. Foi mal. Palavras duras, nem para essa Renata Vasconcelos. E essa imprensa é isso mesmo, Emílio. Aquilo que o Dantas já falou, eu já falei, Valéria já falou, você já falou, todo mundo já falou. Né? Todos nós já falamos isso, desses absurdos que estão acontecendo aí no Brasil contra um bocado de gente inocente. Eu sou um exemplo disso. Né? Só que eu não fiquei no Brasil. Nossa. E quer mais um exemplo? Por favor. Você lembra quando, em 2022, na sabatina dos presidenciáveis, eles foram super duros com o Bolsonaro, e aí o William Bonner, na hora de entrevistar o Lula, falou: o senhor não deve mais nada à justiça, o senhor é a alma mais honesta desse país, né? Alguma coisa assim.